alegria nossa, para a glória do Reino de Deus. Nós estamos recebendo hoje como o orador oficial do nosso Jubileu de Lazulita, o pastor Abelardo Rodrigues de Almeida. O pastor Abelardo é um amigo já de muitos anos. Eu quero lembrar aqui que há 18 anos atrás, quando teve a minha posse definitiva aqui nesta igreja, ele foi o orador daquela noite e nos trouxe uma mensagem maravilhosa. Calou profundamente em nossos corações. O pastor Abelardo foi, por muitos anos, o diretor-geral, o reitor do Seminário Teológico Batista Goiano. E, na sua administração, aquela casa de profetas muito cresceu. Hoje, juntamente com sua esposa, estão na Igreja Batista do Jardim das Esmeraldas, ali dirigida pelo amigo também, pastor Aldimar, a quem enviamos, pastor Abelardo, um abraço àquela igreja, agradecendo por ceder o irmão para estar conosco hoje à noite. Leve o nosso abraço a todos ali, os queridos. Ele está desenvolvendo o trabalho de coordenação missionária, que é muito importante. Esse trabalho é muito importante. E, pastor Abelardo, muita alegria, passamos a palavra ao irmão e a nossa oração é que Deus o use, o capacite sempre na edificação de vidas. Que o Senhor Deus te abençoe, a você, toda a sua família, seus filhos, seus netinhos queridos. Estamos orando pelos seus netinhos. Vamos orar pelos netos do pastor Abelardo. É muito importante esta oração. E que esta igreja cada vez mais seja edificada na palavra de Deus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Ó nosso Deus, nosso eterno Pai, fala-nos, Senhor, aos nossos corações nesta hora, através da boca do teu servo, pastor Abelardo. Te louvamos e te agradecemos por sua vida, seu ministério, sua família, sua igreja, e que hoje, ó Deus, aprendamos muito mais de ti através do teu sangue. Nós oramos gratos por esta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui presentes, nesta celebração de aniversário da igreja, quero dizer que estou muito feliz por participar neste momento da vida, da história da igreja, agradecendo ao pastor Marcos Machado, ao pastor Douglas pelo convite que nos fizeram, e também trazendo o abraço da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas, confraternizando também com os irmãos por esta data tão importante na vida do povo de Deus, na Igreja Batista Jardim Novo Mundo. Eu gostaria, nesta oportunidade, de trazer uma palavra relacionada com a maneira da igreja existir, viver e desempenhar a sua missão neste mundo. Gostaria de refletir sobre o texto de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, e também o texto de Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Inicialmente, eu vou fazer a leitura do texto de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Este texto que fala do momento quando Samuel celebrou ao Senhor pela vitória que Israel alcançou sobre os filisteus. Então diz, então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome a pedra de ajuda, ou seja, Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. E gostaria de completar, então, o texto base com a palavra do profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção
que destrói, sim, que destrói grandemente. Que Deus possa abençoar no coração de cada um de nós a leitura da palavra nesse instante. Até aqui e além daqui. Queria então que meditássemos sobre esta expressão. Nós celebramos o até aqui, mas nós também projetamos para além daqui. A igreja do Senhor está a caminho. Seus altares mudam de lugar à medida que ela peregrina em sua missão de cumprir a grande comissão do Senhor Jesus. Um dia está entre Mispá e Sem, e diz, até aqui nos ajudou o Senhor, mas não fica ali. O poder do Evangelho chama para ir além, e a igreja precisa ir pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. A mais importante das tarefas é o culto de gratidão e reconhecimento de que a igreja está nas mãos do Senhor. A igreja não trabalha para si, e a igreja não trabalha simplesmente para contar os feitos realizados. A igreja não trabalha para acumular simplesmente vitórias. A igreja trabalha para adorar a Deus. A igreja trabalha para que este resultado do trabalho ele seja expresso diante de Deus como fruto da ação de Deus na vida do seu povo. Portanto, não é para si que a igreja trabalha e nem é elogiando a si que a igreja celebra o seu aniversário, mas é para marcar as etapas e é para alegrar o coração de Deus e para se alegrar na alegria do Senhor. O mais importante é que o povo de Deus está deixando suas marcas e altares, sua confissão e seus pecados para trás, seu testemunho de vitórias perante o mundo. O povo de Deus está sempre entre um ponto e outro de sua caminhada. Não é aqui o vosso descanso, diz o profeta Miqueias, no capítulo 2, versículo 10. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que palavra viva de testemunho, que palavra de reconhecimento poderosa esta. O Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos ajudou até aqui. Mas para onde daqui? Esta pergunta é fundamental. A igreja só acampa por um breve descanso e para olhar o horizonte e perguntar ao Senhor, para onde agora, Senhor? Este momento, na Igreja Batista Jardim Novo Mundo, é um pequeno intervalo, onde a igreja busca a direção do Senhor para a sua jornada futura. Neste intervalo se faz o reconhecimento de todo o socorro celestial que receberam. Isto é oportuno, isto é importante, isto é fixar marcos. E então, no capítulo 7 ainda, de 1 Samuel, no versículo 5, há uma palavra de Samuel ao povo de Israel. Congregai a todo o Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Samuel era o pastor do seu povo, do povo de Israel. Samuel era aquele que, como juiz e como uma pessoa chamada por Deus para o ministério, ele lidera o povo de Israel neste momento difícil, neste momento de crise, neste momento de desorganização das tribos, neste momento de perdas sofridas por causa da guerra perdida com os filisteus. Filisteus impuseram uma derrota a Israel
de um nível tal que eles retiraram de Israel aquilo que era o centro do culto de Israel, a arca do Senhor. Levaram. E então, esta é a razão que Samuel agora convoca o povo e diz: reúna o povo em Maspa ou Mispa e orarei por vós ao Senhor. Então, aqui está um momento especial do trabalho do ministério pastoral de Samuel em Israel. O momento em que ele vai orar pelo povo de Israel. O momento em que ele vai buscar a direção de Deus para o povo de Israel. O aqui declarado no versículo 12 é esta expressão de Samuel que diz: aqui nós devemos renovar a aliança com o Senhor, aqui nós devemos buscar a presença do Senhor, aqui o povo vai se dobrar humildemente diante da presença do Senhor. Aqui o povo vai escutar a oração de intercessão por ele. Aqui a oração vai falar mais alto na presença de Deus e pelo povo de Israel. Então este reconhecimento é importante e este marcar da parada ali é importante. Era a pedra de ajuda. Por isso ele clama no verso 12: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele tomou uma pedra e colocou ali em Mispa e disse: Ebenezer, Ebenezer. Pois bem, este aqui implica em 3 fatores causais. Por que aquele momento em que Samuel chama e manda chamar todo Israel para se reunir em Mispa? Isto porque ali, naquele aqui e agora, ele queria realizar a experiência do povo com Deus. Ele precisava de trazer a nação para a presença de Deus. Ele precisava de orar a Deus para que Deus renovasse as forças do seu povo. Alguma coisa estava desajustada. Alguma coisa não se encontrava. Alguma coisa causou derrota, causou sofrimento, causou morte. Alguma coisa trouxe prejuízo profundo espiritual para o povo de Israel. Então, congregai a todo Israel. E aí, neste momento em que o povo está congregado, entra a presença do pastor. O pastor é a figura central no comando do povo de Deus. O pastor é o que vai falar ao povo de Deus. O pastor é que representa o povo de Deus diante de Deus. Então, disse Samuel ali, Samuel trouxe a palavra de exortação ao povo e de intercessão a Deus para aquela situação que o povo estava vivendo. Então a reunião era também a união do povo. Congregai. Não era uma reunião simplesmente para discutir planos para o futuro de Israel. Era uma reunião para unir o povo de Israel, para que ele se encontrasse ali na presença do Senhor. A expressão congregai é exatamente com este sentido, de reajuntar, de levar Israel a se ver como corpo novamente, se ver como unidade novamente, se ver como o povo da aliança com Deus novamente. Então, a reunião é mais do que simplesmente um ajuntamento. E então vem a oração intercessória ao Senhor. Então Samuel diz: congregai o povo, eu orarei por vós ao Senhor. Ora, esta atitude de Samuel é a atitude de quem compreende que o povo já não tem as condições mínimas nem mesmo para interceder a Deus. O povo precisa de alguém que lhe tome a mão, que traga o povo para a presença de Deus e que interceda pelo povo. Esse é o trabalho do pastor. O pastor, ele carrega o povo de Deus nos seus ombros.
O pastor, ele se derrama diante de Deus pelo seu povo. Por isso, esta oração intercessória de Samuel. Samuel sabia que o povo precisava da oração dele diante do Senhor. Agora, nesta união do povo, conclamada por Samuel na presença de Deus, vemos também a marca do testemunho. Que testemunho Israel tinha para dar ali? Sem dúvida, não era o testemunho de dizer para o Senhor: Senhor, vencemos os filisteus. Senhor, trouxemos a arca de volta. Não, não é este ainda o testemunho. Isto não tinha acontecido ainda. O testemunho é de um povo que quebranta o seu coração diante de Deus. É o testemunho que diz: pecamos, Senhor. Versículo 6, congregaram-se em Mispá, tiraram água, derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra Deus. Pecamos contra o Senhor. Isto é confissão de pecados. As marcas no caminho da história do povo de Deus são marcas também de reconhecimento dos erros, de reconhecimento das faltas, de reconhecimento das transgressões. Igreja também confessa, porque igreja também erra, igreja também peca diante do Senhor, denominação também peca diante do Senhor, nação também peca diante do Senhor. Então Israel tinha que fazer este reconhecimento público, juntos, de que se houver um mal contra Deus. E então, Israel reconhecia que tinha deixado a arca ir embora, que não se deu ao trabalho, que não valorizou a presença da arca e nem a defendeu com o vigor e com a dependência de Deus que o momento exigia. E por isso, os filisteus levaram a arca. No capítulo 4, versículo 11, diz assim: e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram na batalha. Tomaram a arca do Senhor, tomaram o que era precioso para Israel, tomaram aquilo que era o símbolo da aliança de Israel com Deus. E perguntamos: será que a igreja também não tem deixado coisas preciosas ir embora? Será que também a igreja não tem perdido batalhas? E é interessante que, quando eles confessam este pecado, eles estão se lembrando do que aconteceu com a família de Eli, o sacerdote que também tinha morrido. O sacerdote morreu quando soube da notícia da morte dos seus filhos. O pecado de Israel derrotou a nação, derrotou o sacerdote, derrotou a moral, a vida espiritual, derrotou a esperança do povo de Deus. Ceifou a vida do sacerdote e foi embora a glória de Israel. No capítulo 4, isto é chamado de Icabô. Ora, que expressão interessante, porque quando a nora de Eli soube que o marido tinha morrido, ela estava grávida, o parto se precipitou. O parto se precipitou e ela morreu. Então, diz o texto que as mulheres que estavam com ela disseram a ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Já não tinha mais forças, já não tinha mais vida, já não tinha mais esperança. E chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se embora a glória de Israel, por conta da arca que tinha sido levada, que era a coisa mais preciosa de Israel, e por causa do sogro de seu marido, que havia morrido.
e disse: de Israel a glória foi levada, presa, pois foi tomada a arca de Deus. Veja quantas peripécias na vida do povo de Deus e veja quantas perdas sofreram. E certamente isso tem uma razão de ser. E qual era a razão destas perdas? O pecado não confessado. Aquilo que eles escondiam de Deus, aquilo que eles não queriam dar a Deus, a admissão de outros deuses dentro de suas casas, aos quais eles adoravam, aos quais eles clamavam, deixando Yahvé de lado, trocando Yahvé pelas promessas falhas, falsas dos falsos deuses. Bem, ainda vemos aqui o poder amoroso e restaurativo de Deus para o seu povo. Isto é importante, porque a batalha pode estar perdida para Israel, mas não está perdida para Deus. A igreja pode ser derrotada, mas Jesus jamais será derrotado. E Jesus jamais agirá de forma rancorosa ou vingativa, simplesmente contra a sua igreja. Ele age com amor e com o seu poder de restauração. E foi assim que Deus agiu para com Israel. No capítulo 7, verso 9, então tomou Samuel um cordeiro de mama, sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Olha que resposta graciosa do Senhor. Então, nesta manifestação do amor e do poder restaurativo de Deus, nós vemos aqui três coisas acontecendo. Primeiro, o poder do sacrifício que foi oferecido. Sacrifício que, podíamos dizer, tipologicamente, ele era o prenúncio do sacrifício do Cordeiro de Deus. O Cordeiro foi entregue totalmente em holocausto. Ele tomou o Cordeiro. Este foi o primeiro ato de Samuel. Tomou o Cordeiro e ofereceu a Deus. Senhor, está aqui o nosso reconhecimento. No sangue derramado deste Cordeiro, de que nós pecamos e precisamos de perdão e de restauração. Jesus fez isso por nós. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus foi imolado por nós. Portanto, o perdão dos pecados está à disposição da igreja. Não há razão para a igreja se perder em suas culpas, em suas dores, em seus pecados, em sua rebeldia. Porque o perdão pelo sangue de Cristo está diante dos nossos olhos. E também aqui vemos o poder da oração. Samuel clamou ao Senhor. E clamando ao Senhor, ele obteve o favor do Senhor. Deus é aquele que responde o clamor dos seus profetas, dos seus pastores, do seu povo. É o poder da oração. Não o poder da oração como ato religioso, mas o poder da oração como as palavras do coração que se dirigem para o trono da graça do Senhor. E ele ouvindo, ele responde: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabes. Samuel clamou, e Deus respondeu. Então, este poder da resposta de Deus, ele vem de forma impactante para Israel. No verso 10, diz que sucedeu que então, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. E o Senhor, agora, ele trovejou sobre os filisteus e os aterrorizou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel, sem que os filhos de Israel precisassem empunhar espada. Ele é o presente de Deus
para Israel. Ele entregou o inimigo nas mãos de Israel. Por quê? Porque foi a resposta de Deus à atitude positiva de confessar pecados, a resposta positiva para a oração de Samuel pelo seu povo, a resposta positiva de Deus contra os inimigos de Israel. Deus cuida de nós. Ele cuida da sua igreja. E Ele também responde às nossas orações e livra a igreja nos momentos da tribulação. Também é preciso acrescentar que aqui nós vemos a marca deixada pelo povo de Deus para o mundo. Aquele momento em Mispa foi um momento de uma marca que fica como testemunha de que por ali o povo de Deus passou. Ali o povo de Deus esteve. Ali Deus agiu no meio do seu povo. Então, quando os filisteus são derrotados por Deus, não pelos soldados de Israel, os homens de Israel saíram de Mispa. E então agora eles perseguiram os filisteus e eles feriram os filisteus até Bet-car. E agora Samuel, então, ele diz o texto no verso 12, que ele tomou uma rocha, uma pedra, pôs entre Mispa e Sem e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, Ebenezer. O Senhor é a nossa rocha de ajuda. Uma igreja relevante é aquela que deixa as suas marcas no mundo daquilo que Deus fez na vida do seu povo. Aquela marca do seu testemunho, do que Deus fez nela, por ela e para a glória de Deus sobre os inimigos dela. Aqui vemos, portanto, as marcas deixadas. O povo de Deus é este povo que deixa marcas pelo caminho. Neste intervalo, então, como declarado por Samuel, entre até aqui nos ajudou o Senhor e daqui por diante o que será, nós vemos que este intervalo, ele é o desafio do futuro. Aqui nós vamos perceber como o povo de Deus caminha neste mundo, não é? O povo de Deus caminha neste mundo dando ouvidos aos desafios que Deus lhe apresenta no caminhar da igreja para o futuro. Igreja não caminha para trás. Igreja não caminha para os lados. Igreja não estaciona definitivamente onde está. A igreja segue em frente. A igreja espera o futuro que Deus está preparando para ela. Levantai-vos, diz Miqueias, e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói. Sim, que destrói largamente. Então, é interessante ver os verbos aqui desta palavra do profeta Miqueias, né? O verbo levantar. Levantai. Esse é o desafio do Senhor para o seu povo. Basta lembrarmos a peregrinação dos 40 anos pelo deserto. Aquela peregrinação que vai desde o Egito à terra de Canaã, ela é realmente a peregrinação, a metáfora que exemplifica o caminhar da igreja no mundo. Levantar é o verbo de prontidão. Aqui, o profeta está conclamando Israel para tomar uma atitude positiva, proativa, revelar disposição, manifestar o rompimento com o aqui. Interessante perceber como que
este rompimento é necessário. Levantar é este sinal do rompimento. Rompeu com o lugar onde estava deitado. Rompeu com o peso do cansaço que estava lhe trazendo indisposição. Levantar para mostrar a sua disposição em sair dali. Então Miqueias diz: levantai-vos. E depois ele diz: andai. Andai, porque aqui não será o vosso descanso. Andar é o outro verbo de ação desta palavra de Miqueias. É ir. É ver como isto foi realizado na vida de Abraão. Abraão ia onde o Senhor lhe indicava. Ele não sabia para onde ir, mas ele sabia que o Senhor podia conduzi-lo. A igreja do livro de Atos também é uma igreja que não sentou a princípio para fazer um planejamento estratégico e depois iniciar então as suas ações. Não! O Espírito Santo a tomou, os apóstolos se colocaram de pé, pregaram a palavra e só naquele dia foram quase 3.000 almas ganhas para Jesus. Portanto, o livro de Atos é a amostra de que a igreja caminha por mão do Espírito Santo de Deus. Andem pela Judéia, andem por Samaria, evangelizem Jerusalém e arredores, vão até os confins da terra. E assim, a igreja ganhou o mundo para Cristo. E o profeta diz: não é aqui. Esta palavra não é aqui é uma palavra de negação. Isso podíamos pensar assim: é a negação de que a terra seja o destino. É a negação de que a terra seja o nosso paraíso. É a negação do presente éon, presente século, o tempo presente. E é a negação deste jugo que o mundo impõe sobre as nossas vidas, dos poderes deste mundo. Precisamos romper com isto. Não é aqui. O meu reino não é deste mundo. Nós não estamos de jeito nenhum constrangidos ou obrigados por coisa alguma deste mundo. Somos livres. Não é aqui o vosso descanso. Agora, em razão do quê que o profeta diz isso ao povo de Israel? Certamente havia uma razão muito forte, definitiva, que levava o profeta a dizer ao povo que precisava mudar, ir noutra direção, ir além. E a razão disso, segundo o profeta Miqueias, é a corrupção que destrói em larga escala, isto é, globalmente, o mundo. Estamos no meio de uma história de corrupção. O mundo mergulhado na corrupção. Os poderes mergulhados na corrupção. As religiões mergulhadas na corrupção. As pessoas mergulhadas em seus prazeres e na corrupção da carne. Ora, nós estamos em um mundo que se corrompe. Corruptível. Corrompido. Então o profeta diz: é por causa da corrupção que não será aqui o nosso paraíso. O povo estava acreditando em muitas mentiras, numa teologia do paraíso terrestre. Diz o verso 11 de Miqueias: se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo: eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta desse povo. Ou seja, o povo gostava de ouvir coisas que lhe agradassem, que aprovassem as suas ações, seus pensamentos, suas atitudes. O povo gostava de ser aprovado, especialmente por um profeta, por um sacerdote, porque na palavra do profeta e do sacerdote, ele se sentia aprovado pelo próprio Deus. E Miqueias diz: eis aí,
a exemplificação da corrupção. Então não é aqui o vosso descanso. E agora então, me permita caminhar para a conclusão. Até aqui e além daqui, Igreja Batista Jardim Novo Mundo. Celebração, mas também projeção para o futuro. O verdadeiro profeta que fala ao povo de Deus não vive do paraíso perdido, nem estacionado no centro da corrupção do mundo, mas ouve a Deus e guia o povo de Deus para o futuro. Não se assenta sobre as vitórias e passa-se a vida vivendo de dividendos. Este não é o propósito de Deus, nem para os seus pastores, nem para as suas igrejas. A igreja de Jesus está indo para o céu, olhando para o alto, de onde Jesus voltará. Sua visão é orientada para o grande dia da parousia, para o que vem com as nuvens. Por isso, quando Jesus subiu, os anjos perguntaram: vocês estão olhando para as nuvens? Não fiquem olhando para as nuvens. Façam o que o mestre disse. E eles imediatamente voltaram para Jerusalém, lá ficaram até o dia do Pentecoste, e o Senhor lhes enviou o seu Espírito Santo. Não os apegos terrenos que inspiram o povo de Deus, não. Não é nem a prosperidade, nem a oportunidade de pôr os pés no Palácio Central, não. A Igreja Batista e a Igreja Batista Jardim Novo Mundo não é deste mundo. Ela anda por missão de pregar o Evangelho e de cuidar das almas para Deus, dos cordeirinhos para Jesus. Foi assim que Jesus disse a Pedro: Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, querido pastor Marcos, pastor Douglas e ministério da igreja, celebre o que está por vir. Celebre o que falta para realizar. Celebre a caminho e no andar, segundo os passos de Jesus Cristo. Até aqui, sim. Mas daqui para onde? Esta é a resposta que o Senhor dará ao seu povo. Que Deus abençoe o caminhar da igreja, que Deus abençoe o ministério da igreja, que Deus realize na igreja sua poderosa e gloriosa vontade para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Parabéns pelos seus 57 anos produzindo resultados para a glória de Deus. Deus abençoe. Oremos. Pai, obrigado pela oportunidade de aqui estarmos com o seu povo. De aqui, ó Pai, ver a mão do Senhor, que fez tantas maravilhas nestes 57 anos. De aqui, ó Pai, ver que o Senhor sustenta o ministério, que o Senhor ouve os seus pastores, que o Senhor tem um futuro preparado para a sua igreja. Que não seja só até aqui, mas que seja daqui para diante. E que daqui para diante a igreja continue a obedecer a tudo que o Senhor disser e seguir por onde o Senhor comandar. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Louvamos a